Meus queridos, que a paz esteja com você. Esta oração é para você que sente que algumas áreas da sua vida estão paradas, como se os caminhos não avançassem na velocidade que o seu coração espera. Mesmo tentando fazer a sua parte, há momentos em que tudo parece travado e a clareza parece distante. Este é um momento que estamos vivendo juntos. Hoje, vamos falar sobre caminhos que começam a se destravar, permitindo que Deus traga direção e leveza para os próximos passos. Seguimos caminhando nesse processo, porque abrir caminhos também exige um coração fortalecido. Amanhã, vamos continuar este tempo de oração, falando sobre permanecer firme e protegido por dentro, para que você siga com mais segurança enquanto os caminhos se abrem. Por isso, permaneça aqui. É voltando que esse cuidado continua. Hoje, me coloco aqui como intercessor. Este é o nosso canal de oração. Se esta mensagem falar com você, clique em gostei, inscreva-se e escreva nos comentários: Deus está abrindo caminhos na minha vida. Esse gesto simples ajuda a alinhar o coração com aquilo que você está buscando viver e fortalece essa entrega que você faz agora. Há fases da vida em que o esforço não falta, mas o avanço parece pequeno. Você faz o que está ao seu alcance, tenta manter a disciplina, age com responsabilidade, mas mesmo assim sente como se estivesse andando contra uma força invisível. Isso gera cansaço, frustração e muitas vezes um silêncio interior difícil de explicar. O coração começa a se perguntar se ainda está no caminho certo ou se algo saiu do lugar sem que você tenha percebido. Quando os caminhos parecem travados, o maior desgaste não está apenas nas circunstâncias externas, mas no que acontece por dentro. A mente acelera, os pensamentos se dividem entre possibilidades, o descanso se torna superficial e a confiança vai sendo pressionada dia após dia. Esse tipo de desgaste não aparece de uma vez. Ele se instala aos poucos, quase sem fazer barulho. Deus conhece esse cenário. Ele vê quando você segue em frente, mesmo sem entender completamente o motivo da lentidão. Ele percebe quando o seu coração tenta se manter firme enquanto as respostas não chegam com clareza. Nada disso passa despercebido. Mesmo quando você sente que está parado, há movimento acontecendo em níveis que ainda não são visíveis. Nem todo caminho destrava com uma mudança imediata ao redor. Muitos caminhos começam a se abrir primeiro por dentro. Quando a ansiedade diminui, quando o medo perde força, quando a confiança começa a ser reconstruída, o terreno interno se torna fértil para que novas direções apareçam. Deus trabalha de dentro para fora, respeitando o seu tempo emocional. Talvez hoje você esteja vivendo um desses momentos em que tudo parece suspenso. Decisões não se resolvem, respostas demoram, portas não se fecham nem se abrem completamente. Esse espaço intermediário costuma ser desconfortável, porque o coração prefere certezas. Mas é justamente nesse lugar que Deus atua com mais profundidade, ajustando o que precisa ser ajustado antes do próximo passo. Na palavra, encontramos uma promessa que fala diretamente com quem se sente assim. No livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 19, Deus declara: Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Essas palavras foram dirigidas ao povo de Israel quando eles viviam o exílio na Babilônia, um tempo de perda e incerteza. Longe da sua terra e com os planos interrompidos, muitos sentiam que o futuro havia sido suspenso e que não existiam mais caminhos possíveis. É justamente nesse cenário que Deus fala sobre algo novo que já estava começando, mesmo antes de ser percebido. O povo se sentia esquecido, distante de casa e sem sinais claros de futuro. É nesse contexto que Deus afirma que algo novo já estava em movimento, mesmo antes de ser percebido. Ele não promete que o deserto desapareceria, mas que um caminho surgiria onde antes não havia passagem. Às vezes, o caminho começa a se abrir enquanto você ainda se sente no deserto. Mesmo quando o cenário não muda, Deus ajusta a direção, fortalece o interior
e transforma a forma como você atravessa esse lugar. O rio no ermo não elimina o ambiente difícil, mas sustenta a caminhada enquanto a travessia acontece. Permita que essa promessa encontre espaço dentro de você agora. Talvez você ainda não consiga perceber com clareza o que está mudando, mas isso não significa que nada esteja acontecendo. Há ajustes sendo feitos, forças sendo reorganizadas e direções sendo preparadas, mesmo que ainda não estejam visíveis aos seus olhos. Outro texto fortalece ainda mais esse entendimento. No livro de Jó, capítulo 23, versículo 10, encontramos uma declaração profunda. Porém, ele sabe o meu caminho, provando-me ele, sairei como o ouro. Essas palavras surgem no meio de um dos períodos mais difíceis da vida de Jó. Ele não entendia o que estava acontecendo, não via sentido no sofrimento e não tinha respostas claras sobre o que Deus estava fazendo. Tudo o que antes parecia estável havia sido abalado. E mesmo assim, ele expressa a consciência de que seu caminho não estava fora do cuidado de Deus. Mesmo assim, Jó reconhece algo essencial. Deus conhecia o caminho, mesmo quando ele próprio não conseguia enxergar. Essa consciência não elimina a dor, mas impede que o coração se perca completamente no desespero. Jó entende que o processo não era abandono, mas preparação. Essa passagem conversa diretamente com quem sente que está parado, quando na verdade está sendo refinado. Há momentos em que o caminho não avança porque algo dentro de você está sendo fortalecido para sustentar o que vem depois. Deus não desperdiça processos. Ele transforma travessias difíceis em amadurecimento silencioso. Se hoje você sente que está sendo testado mais do que avançando, lembre-se dessa verdade. O caminho que parece lento pode estar formando em você a estrutura necessária para atravessar fases maiores com equilíbrio. Nem tudo que demora está negado. Algumas coisas apenas precisam de profundidade antes de se manifestarem. Permita-se descansar nessa certeza. Deus conhece o caminho que você percorre, inclusive os trechos que parecem confusos, repetitivos ou cansativos. Nada do que você vive é aleatório. Há sentido mesmo quando ainda não há clareza. Respire com calma agora. Não apresse esse momento. Permita que tudo dentro de você desacelere. A pressa interna costuma bloquear a percepção do cuidado. Quando o ritmo diminui, a confiança encontra espaço para se reorganizar. Os caminhos começam a se destravar quando o coração deixa de lutar contra o tempo e passa a caminhar com ele. Isso não significa desistir, mas confiar que cada etapa tem a sua função. Deus não ignora o seu desejo de avançar. Ele apenas protege você de chegar despreparado a lugares que exigem mais do que você teria hoje. Há pequenos sinais surgindo no dia a dia, conversas que esclarecem, ideias que se reorganizam, mudanças de postura e compreensões que amadurecem. Nada disso é coincidência. São indícios de que o caminho está sendo ajustado aos poucos, de forma firme e segura. Talvez, com o tempo, você perceba algo que hoje ainda não faz sentido. Voltar a este espaço não é repetição vazia, é cuidado contínuo. Cada encontro fortalece o coração de uma forma diferente, preparando você para seguir com mais confiança. Enquanto isso, Deus sustenta você no agora. Ele não exige que você veja o final do caminho para dar o próximo passo. Ele apenas convida você a seguir com fidelidade ao que está diante de você hoje, um dia de cada vez, com presença e equilíbrio. Quando o medo aparecer, entregue. Diante do cansaço, reconheça. E quando houver expectativa, confie. Nada disso afasta você de Deus. Pelo contrário, é na honestidade do coração que o cuidado se manifesta com mais clareza. Os caminhos não se abrem pela ansiedade, mas pela constância. Eles se formam em passos possíveis, escolhas conscientes e em um coração que aprende a descansar mesmo antes de ver resultados completos. É assim que Deus conduz. Aos poucos, aquilo que parecia travado começa a ganhar movimento. A confiança volta a ocupar espaço, a esperança se torna mais estável do que a pressa, e você segue com a certeza de que não caminha sozinho. Se sentir no coração,
considere apoiar este canal com uma doação. O link está na descrição. Isso nos ajuda a continuar preparando orações que alcançam, organizam e fortalecem tantas vidas. Que Deus continue falando ao seu coração. Permaneça nesse processo. Volte amanhã e permita que esse cuidado avance ainda mais, trazendo sustentação, equilíbrio e paz ao seu interior. Amém.